Hoje é dia 25, né? Bom dia. É. Bom dia a todos e a todas. Apesar de que, por enquanto, só existem homens aqui, mas como o vídeo depois vai ser carregado lá no canal do YouTube, né? A nossa expectativa é sempre que haja variedade, né? De pessoas, né? Assistindo, nos acompanhando. Então, esse é o encontro Desconfinando as Ideias, e nós estamos, acho que na quinta semana desse encontro, se não estou enganado, pelos meus cálculos aqui. Hoje nós teremos a palestra do Léo Espanholo. Lembrando, hoje é dia 25 de setembro, sexta-feira. O Léo Espanholo é doutorando em filosofia pela UX. Ele é do nosso grupo de pesquisa de biopolíticas. E o tema dele é um tema bem interessante, que é a filosofia de Francis Bacon e as redes sociais. Então, ele vai falar um pouco sobre o tema dos ídolos em Bacon e a relação que essa questão tem com as redes sociais, a nossa relação atual com as redes sociais. Então, é certamente um tema que suscita bastante interesse das pessoas, pelas polêmicas, né, que tem gerado aí a nossa vida mediada pelos aparelhos, enfim, pelas redes sociais, nesse mundo que a gente está vivendo, né? Então, esse é um tema certamente muito atual, e a perspectiva do Léo é bastante inusitada, assim, bastante original, e isso é muito interessante. O Léo, ele vem da automação, é professor do Senai, é mestre em filosofia pela UFS, e atualmente ele é do doutorado em filosofia, como eu já falei. Então, é bem interessante, porque ele mistura bastante, né, as disciplinas, né? O nosso time aqui, o nosso grupo de pesquisa tem essa pegada interdisciplinar, e sempre foi bastante característica da minha história, enfim, e acho que é muito interessante para o tempo que a gente está vivendo, né? A gente não pode dar o luxo de se fechar numa área, né? A gente precisa realmente se abrir, se comunicar e fazer um diálogo cada vez mais aberto para encontrar alternativas para esses impasses, né, do mundo que a gente está vivendo, né? E certamente a rede social é um desses impasses, né? Ao mesmo tempo que nos permite uma série de vantagens, né, no campo da comunicação, do acesso às pessoas, da circulação das ideias, ao mesmo tempo, muitas vezes uma cilada, né, pelo fato de que a gente tem conhecido pouco a pouco, né, a engenharia dos algoritmos, né, o que fazem efetivamente os engenheiros de programação, no sentido de programarem, né, de manipularem as nossas ações remotamente, né, como é o caso que explica no documentário recentemente lançado pelo Netflix, O Dilema das Redes, né. Eu assisti esse documentário essa semana, e o grupo aqui presente também assistiu, e vai ser muito bom a gente fazer uma conversa pensando nas questões que o documentário traz, né, que são tão importantes para a gente entender, né, esse mundo e os dilemas, os impasses que a gente precisa lidar daqui para frente. Passo a palavra para o Léo, e é isso. E depois ele vai fazer uma exposição, não sei de quanto tempo, mas não vai ser muito demorado. Depois o importante é que a gente prossiga fazendo o debate. Então, bem-vindo, Léo, bom dia, com você. Bom dia, então, pessoal, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade aí, né, de estar presente aqui, agradecer ao professor André ali, meu orientador, e a todos os presentes, então, por poder ali participar desse evento, ok? Então, como o professor ali já introduziu, né, a gente vai falar um pouco sobre as redes sociais, né,
A maioria aqui já presente já assistiu aquele documentário Dilema, né, das redes sociais. Então, posso começar com uma pergunta recorrente, né, que aparece até nesse documentário. Bom, qual que seria o problema? Qual que é o problema? Então, isso aí sempre está instigando. Qual que seria o problema das redes sociais, né? Então, dentro desse contexto, a gente percebe que há uma diferença na socialização das pessoas quando elas estão fora de um ambiente digital e quando elas estão presentes nesse ambiente digital, tá? Digamos, é diferente a gente estar aqui dentro de uma sala no Google Meet, tá, fazendo essa reunião, digamos assim, né, esse debate online, do que se a gente estivesse num ambiente, numa sala, tá? Então, o que eu consigo ver de vocês é o quê? Seria uma representação, tá, que é me dada através dos meios, dos equipamentos eletrônicos digitais, tá? Eu não consigo ver o contexto como um todo, a gente não consegue olhar olho no olho na pessoa. Então, de certa forma, eu tenho uma distorção da realidade. Isso é propício a gerar algumas ilusões de percepção na mente humana e até reforçar, tá? Então, ali que eu entro com a questão do Francis Bacon, que seria o quê? Ele formulou 4 ídolos que, na visão dele, criam ilusões na mente humana que distorcem o conhecimento, ou seja, tendem a distorcer a realidade dos fatos, das ações, tá? E através então dos equipamentos eletrônicos isso pode ser potencializado, e das redes sociais e as características dessas redes sociais, tá? Porque as pessoas se comportam dentro desse meio de forma diferente, tá? Vocês podem ver o comportamento das pessoas dentro das redes sociais digitais é diferente se fosse num cara a cara, digamos assim, tá? Então, através dessa representação dos equipamentos, existem muitas coisas por trás. Aí eu posso trazer, por exemplo, que a filosofia ali do Wilhelm que fala o quê? A gente está vendo essa representação, mas a gente não tem total conhecimento sobre o que está por trás disso, tá? Se tem alguma manipulação ou não atrás desses meios, e se essa representação que eu estou vendo de vocês realmente é a verdade sobre vocês, se vocês não estão fazendo, por exemplo, algum teatro, alguma manipulação, uma coisa nesse tipo. Então a realidade pode ser manipulada, tá, com relação a esse ambiente, é muito mais propício, tá, porque eu não estou vendo o contexto como um todo, tá, então essa questão da presença física das pessoas no diálogo inicia bastante, tá, não consigo muitas vezes perceber, por exemplo, a linguagem corporal das pessoas, ou o ambiente que o cerca, né, eu consigo ver o que cada um deixa eu ver, né, então eu estou vendo a imagem de cada um, alguns estão com as câmeras desligadas, por exemplo, outros não, então há diferentes percepções disso, né, eu não sei se todos aqui estão, digamos, prestando realmente atenção em mim, se estão só online, então tem esse certo distanciamento, então é meio que um paradoxo, nós estamos reunidos na mesma sala, seria todos presentes, mas ao mesmo tempo estamos distantes, e ao mesmo tempo não tem como saber ao certo qual o grau de envolvimento de cada um. Se estivéssemos, por exemplo, numa sala de aula, por exemplo, num outro ambiente, todos frente a frente, ia ser muito mais fácil de identificar essa reação de vocês, né? Esse diálogo ali ia ser muito mais claro, não ia ter barreiras, digamos, que impedissem essa comunicação e essa socialização, tá? Então, tem os lados positivos e os lados negativos, né? Então, como o lado positivo, cada um está, digamos, na sua casa, distantes, né? Estamos, o professor, por exemplo, é de Porto Alegre, né? Os outros colegas ali que estão presentes, então pode ser Caxias ou outra região qualquer, né? Então, há essa facilidade de reunir pessoas em diferentes locais, tá? Mas, ao mesmo tempo, existe esse problema ali da identificação, onde pode, eventualmente, criar ilusões. Então, o Francis Bacon, o que aconteceu? Ele formulou, tá, os seus ídolos baseados no conhecimento científico, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele informa que o quê? Que esses ídolos, eles podem aparecer em qualquer contexto humano, porque eles fazem parte, tá, do próprio ser humano. Então está intrínseco ali a mente humana
a formação desses ídolos, dessas ilusões que nós temos da realidade como um todo. Tá? Então, não podemos ficar restritos somente a um conhecimento científico, a um experimento científico, já que ele é considerado também o pai da ciência moderna, né? Através dos seus experimentos, da sua metodologia. Então, trazer um pouco dessa área para as redes sociais, o objetivo aqui do estudo para ver qual que é o problema dessas redes sociais, o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia, tá? Por que nós temos alguns fenômenos como polarizações hoje em dia, as bolhas, tá? As tocas de coelho e assim por diante. Então, são vários fenômenos sociais que estão sendo desenvolvidos aqui tão rapidamente dentro dessas redes sociais, e muitas vezes a gente não tem tempo de o quê? De absorver esse então, os equipamentos tão rapidamente, ela acaba muitas vezes ludiada nos meios de comunicação, as redes digitais, as fake news. Agora também estamos falando ali da questão da deepfake, né, agora para o contexto eleitoral. Então, tem várias políticas públicas ali, tu olha a justiça eleitoral, tentando avisar as pessoas para não acreditarem em tudo que vem nas redes sociais. Tá? Então, não sei se vocês estão percebendo isso, com relação à disseminação das fake news, como se fosse o vírus, né? Então, uma comparação, uma relação ali com o Covid-19, né, que nós temos hoje em dia ali, e também das deepfakes, que colocam o quê? Palavras literalmente na boca dos candidatos, né? Então, o que acontece? A gente acaba tendo um ambiente onde não se pode confiar 100% em nada, né? Então, cria aquela desconfiança. Então, onde que eu vou buscar informação? Como que eu vou me relacionar com uma pessoa se eu não posso confiar em nada do que está naquele meio? Né? Tudo eu tenho que investigar um segundo plano. Tá? Como é que eu vou garantir que isso não está criando uma ilusão, uma ficção, e eu acabe acreditando naquilo? Tá? Então, esse dilema é bastante interessante ali nas redes sociais, né? Então, sempre buscar o que? A veracidade dos fatos, ver até que ponto aquela visão que eu estou tendo numa rede social, na conversa com alguém, se aquele perfil que eu estou conversando realmente é um perfil verdadeiro, se é uma pessoa se passando por outra, né? Aquelas notícias que eu posso ver, por exemplo, ou no Facebook, ou no Instagram, aquelas informações realmente são verídicas, não são? Eu estou sendo induzido a pensar de uma determinada maneira, tá? Qual que é o objetivo disso? Tá? Então, essas questões ali que norteiam o estudo aqui que a gente está desenvolvendo a respeito desses ídolos de Bacon. Então, trazendo um problema que existia no meio científico, tá? E para uma questão atual ali que está no dia a dia de todo mundo. Que hoje em dia é muito fácil ali, todo mundo está com o celular na mão, está numa rede social, seja ali o Twitter, seja o Facebook, Instagram, né, o próprio WhatsApp. Então, são várias redes sociais diferentes, tá? E o que acontece? Elas facilitam a comunicação, tá? E o agrupamento ali das pessoas, porém, por trás disso, existem vários problemas a serem levantados, estudados, tá? Porque a evolução está sendo muito rápida. E não tem tempo para a gente ter um discernimento, pensar a respeito quais são as consequências dessa evolução, dessa comunicação, tá? Talvez agora essa questão da pandemia, que a gente está muito online o tempo inteiro, esteja acelerando um processo que seria inevitável. Talvez esse processo fosse mais lento se não ocorresse a pandemia. Mas com a pandemia houve uma aceleração, o quê? Trabalhos home office, aulas online, né? Reuniões assim, para a gente discutir online. Então, os meios físicos aqui, tá, as redes sociais se tornaram muito mais importantes, tanto para o trabalho, estudo, lazer, para o que for, do que estava antes da pandemia. Então, houve um grande boom, uma aceleração desse processo, tá? Que provavelmente viria a ocorrer, mas como é um processo transitório muito rápido, pode ser que a gente sofra com isso,
né, nessa adaptação, que é um processo adaptativo muito rápido, né? Tu vê hoje em dia muitas pessoas dizendo que não aguentam mais ficar conectados o tempo inteiro, né? Principalmente professores que não aguentam mais dar aula online. Mas é a visão de cada um. Outros adoram, outros dizem, eu quero ficar sempre assim. Então vai da adaptabilidade de cada pessoa com relação ao meio, né? E como utiliza esse meio no seu dia a dia, né? Um problema que acontece é o quê? Se eu observar vocês, estão todos em casa, né? Pelo que eu posso observar ali. Então, eu não tenho mais uma diferenciação o quê? Entre a parte pública e a parte privada. E ali já cria alguns problemas dentro das, digamos, do comportamento das pessoas na rede social. Porque se eu tenho que pegar e me deslocar até um local público, muitas vezes eu tenho um certo tipo de comportamento, uma postura um pouco diferente, tá? Do que quando eu estou em casa. Se eu estou em casa aqui, o que acontece? Pode ter influência ali da esposa, filhos, cachorro, o que for, né? Pode pegar e influenciar no meu trabalho, como a gente já viu isso muitas vezes, até na televisão e tudo mais, né? Que a pessoa ali está apresentando e aparece ali, vem o filho, aparece a criança chorando, a mulher chama atenção. Então, a forma ali, as distrações são muito maiores, digamos, nesse ambiente, tu já está em casa, tu está no teu ambiente privado. Tá? Então, pode ser que as coisas acabem se misturando um pouco. Tu não fica mais desconectado hoje em dia. Tu tá, digamos assim, dependendo da característica do teu trabalho, tu passa a trabalhar 24 horas por dia. Tu não tem mais aquela questão de sair da tua casa e ir até o trabalho. A tua casa já é teu trabalho. E isso acaba afetando psicologicamente as pessoas, acaba tendo um desgaste maior, né? Tu fica sempre o tempo todo logado. E os aparelhos, então, parece que tu tá ligados, parece que eles já fazem parte do teu corpo, né? O celular é um exemplo disso. Hoje em dia, dificilmente alguém passa um dia sem celular ou distante do celular, né? Então, o aparelhinho aqui, né, se tornou basicamente parte de nós. Isso é uma questão também que muitos fazem algumas abordagens diferentes, dizendo, nós somos escravos dos nossos aparelhos, estamos sempre conectados. Né? Eu não sei se escravidão ali seria a relação mais apropriada, né? Eu acho que uma questão de uma relação simbiótica seria mais apropriada com relação a isso, né? Então, o que acontece? Nós precisamos deles e eles precisam de nós também para funcionar. Se eu pegar simplesmente deixar desligar o celular e colocar num canto, ele não vai fazer nada por si próprio. Então, ele depende de mim para poder interagir, realizar as funções, né? Mesmo que ele esteja toda hora nos chamando. Então, dificilmente tu tá ali conversando com alguém, né? Fazendo uma socialização e não começa a vir o quê? As notificações no celular. E o que tu faz quando surge uma notificação no celular? Tu pega e olha ele, tu esquece a pessoa normalmente que está falando contigo e tu vai dar prioridade para o aparelho, né? Então, o aparelho é uma coisa que já está como se fosse uma parte de nós. A gente não consegue mais desligar dele. E as gerações novas que estão vindo aí, elas não conheceram, então, digamos, o período antes do celular, das redes sociais. Então, aquilo é muito natural, muito normal. Até tem um questionamento, né, no documentário que a gente falou ali do dilema da rede social. Como é que tu vai saber se tu tá, digamos, numa simulação, se tu não conhece outra realidade? Então, nós aqui, digamos, somos já geração ali 30, 40 anos, conhecemos como era a sociabilidade antes das redes sociais digitais. Então, nós temos um parâmetro de comparação para fazer o quê? Uma relação do comportamento das pessoas antes desse fenômeno e depois desse fenômeno. Agora, os adolescentes que estão vindo, eles não conhecem como era antes disso. Então, o celular já está tão presente na vida deles que eles não conseguem ficar um segundo longe, né? Por exemplo, ali um celular à prova d'água. Será que eles desenvolveram o celular à prova d'água para ele durar mais? Ou é para a pessoa não desgrudar dele nem durante o banho?
né? Então, eu já vi, digamos, ali, entrevistas com adolescentes que não largam o celular nem durante o banho, vão até embaixo do chuveiro com o celular, né? E até a gente viu ali nesse documentário do Dilema também, que eles não conseguem, digamos, ali tinha a filha do casal, ali ela não conseguiu ficar um minuto longe do celular, né? Então aquilo é uma coisa que atrai tudo, que é como se fosse uma parte do teu corpo. E cada vez que ele vibra, parece que tu não consegue tirar a atenção dele, tu tem que ir lá e dar atenção para ele a todo custo, né? Muitos pais, hoje em dia, dão importância maior para o celular, por exemplo, do que seu filho. Se tem o celular ali notificando, ou se tem o filho chorando, vai no celular primeiro, né? Então é aquela questão, parece que tem alguma coisa ali que te prende aquilo, né? Então vale o que estudar se aquilo o quê? Está sendo proposital ou não está? Como que funciona essa relação nossa com os aparelhos, com as redes sociais? O que essas notificações nos dizem respeito, nos informam, tá? Então, o que eu vejo? Isso aí está sendo muito questão de comercialização. Por trás de tudo isso, na verdade, tem ali o capitalismo, até a gente estava comentando antes aqui em off, né? Que o que acontece? A ideia hoje é prender as pessoas ao máximo, o maior tempo possível nas redes sociais, prender a tua atenção. Então, esse, digamos, seria o produto seria o nosso tempo, a nossa atenção. Então, cada vez que eu recebo uma notificação, eu vou lá olhar. Então, isso aqui, o que acontece? Ele está chamando a nossa atenção. E por trás disso, aí vem questões de publicidade, propaganda, produtos. Tanto que quando tu vai assistir ali um vídeo no YouTube, tem há um canal que tu segue, lançou um vídeo novo, tu vai lá assistir o vídeo, primeiro vê uma propaganda. Agora tem as propagandas no meio do vídeo também. Às vezes 2, 3. Então, cada vez mais isso está se modificando, né? Há um tempo atrás, tu vê, não tinha essa questão de monetização do YouTube. Daí surgiu isso. Daí começaram com o quê? Os patrocinadores no início. Daí só um, depois passaram a 2. Agora estão colocando no meio dos vídeos. Então, a ideia é o quê? Também no Facebook, tu recebe uma notificação, tu começa a passar lá, daí tu começa a ver propagandas de empresas, né? Então, as empresas estão inserindo publicidade naquilo. Seria o quê? Seria um meio social, que tu teria que interagir com outras pessoas, porém, por trás disso, está tendo o quê? Uma visão comercial, né? Alguns falaram até, eu entro ali no Facebook, nas redes sociais, parece que eu estou entrando num shopping, porque eu vejo propaganda de loja em todo lado. Então, tá meio que eu vejo, talvez, desvirtuando, tá? Qual que seria o objetivo principal, tá? Desse meio de socialização, né? Um meio comercial que está sendo se comercializou isso para ganhar dinheiro, né? Em virtude ali do capitalismo, tá? Então, no foco principal, digamos, sem ser as pessoas, tirando uma visão das empresas, isso é um nicho de mercado, onde quanto mais tempo eu conseguir a atenção das pessoas, mais dinheiro eu vou ter. Então, eu consigo até mesmo que induzir as pessoas a comprar um determinado produto, a ter um determinado comportamento. Tá? Então, ali tu está passando, vendo ali os feeds de notícia, ou acompanhando teus amigos, de repente aparece ali de uma loja oferecendo um produto, né? Ou então, hoje tu faz alguma pesquisa de um produto no Google, tu vai na tua rede social, aparece um monte daqueles produtos ali. Ou mesmo se tu estiver falando a respeito com algum amigo, tá, sobre, por exemplo, uma televisão, um celular, tu vai abrir ali uma página de notícias ou tua rede social, já vai aparecer aquele produto listado. Então, nós estamos sendo monitorados o tempo inteiro. Há uma coleta ali de informações em tempo real de tudo o que está acontecendo. E o sistema ali já é programado para responder a isso e te dar retornos, tá? Tanto de questão de propaganda, como de assuntos relacionados. Tá? Então, se tu faz uma pesquisa sobre um determinado assunto, tu já vai sendo direcionado ao quê? A pessoas que pensam ou a páginas, tá? Perfis que têm aquele mesmo perfil que tu pesquisou. Certo? Então, se tu pesquisou, por exemplo, a respeito do bolsonarismo, então
as próprias redes sociais já têm mecanismos, algoritmos que vão te direcionar a páginas de bolsonaristas, tá? Então, até tem uma pesquisa, a gente nunca teve tão polarizado, tá? Então, há extremos muito grandes hoje em dia. Ou sou de direita ou sou de esquerda. Então, meio termo fica muito complicado hoje em dia de se ter. E isso, digamos, é proposital, porque até vocês podem ver, hoje em dia tem propagandas ali do Facebook, se conecte com a sua rede. Então, o próprio Facebook faz propaganda para quê? Para te se alocar com seus iguais. Do meu ponto de vista, isso pode ser prejudicial, porque pode criar bolhas, como a gente fala hoje em dia, né? Então, nós temos as bolhas sobre determinados assuntos, e essas bolhas, elas não conversam entre si. Tá? Então, se eu faço parte, por exemplo, de um grupo que pensa de uma determinada forma, dificilmente eu vou receber notícias do outro lado. Se eu sou de esquerda, raramente virá para mim uma notícia do pessoal da direita. Então, os extremos, também apareceu essa questão ali nas eleições americanas, os democratas, os republicanos, eles estão cada vez mais distantes um do outro linha de pensamento. Tá? Porque se eu pesquiso sobre um assunto, só vai me aparecer questões sobre aquele assunto. Então, eu não vou ter mais o quê? A visão do outro lado. E aquilo, posso ter dentro daquela bolha e receber tanta informação a respeito daquela questão que eu vou me fechando cada vez mais. Né? Eu posso entrar até no que falam hoje em dia numa toca de coelho. Que seria o quê? Entrei no País das Maravilhas. E ali, quando tu entra naquilo, tu entra, por exemplo, numa toca de coelho ali de um terraplanista, tu vai se convencer que a Terra é plana. Tá? Me desculpa se tem algum terraplanista aqui, tá? Mas... E até teve ali no documentário que a gente estava falando antes, tá? Que o que acontece? Tem um jogador ali de basquete, o Kyrie Irving, tu diz, o cara é famoso, tudo, tem influência. O cara caiu numa toca de coelho do terraplanismo. E ele fez até comentários reforçando essa questão. E não foi fácil dele sair. Tá? Então, se tu entra numa questão dessas, numa bolha, ou numa toca de coelho, tu fica o quê? Restrito àquela visão. Né? E tu passa a acreditar naquilo. Né? Até o Breno colocou aqui que 11 milhões se declaram terraplanistas, né? Então tem bastante gente nesse grupo. 11 milhões de brasileiros. Tá? E fica difícil tu sair de dentro desse país das maravilhas, porque tu olha a internet ali, as redes sociais, ela te fornece o quê? Material para comprovar isso que tu está pesquisando, né? Então vem muita gente falando em prol daquilo que tu quer acreditar, né? E como é que tu vai dialogar, digamos, com uma pessoa que ela tem certeza absoluta que o pensamento dela é o verdadeiro? Então ali eu tenho cada vez mais os extremos e as pessoas que não querem ouvir as opiniões opostas, porque ela fica dentro daquele contexto dela, recebendo aquelas notícias, tá? Muitas vezes manipuladas, sem ter a veracidade dos fatos, passam a acreditar fielmente naquilo, e quando vem, digamos, alguém querendo conversar sobre um pensamento contrário, ou alguma notícia contrária àquela que tu está inserido, tu rechaça de cara, tu não quer saber. Por quê? Porque tu tem certeza absoluta, tu tem convicção que aquilo que tu acredita é o verdadeiro, é o real, né? E aí pode entrar a questão dos ídolos que a gente estava comentando. Então, o que seria, por exemplo, o ídolo da tribo? O ídolo da tribo é o quê? É a visão que eu tenho como ser humano de um determinado fato, tá? Então, por exemplo, eu vejo aconteceu algum fenômeno natural, eu vejo aquilo a partir da perspectiva humana, tá? Como ser humano, e não o que acontece fisicamente, por exemplo, naquele fenômeno, tá? Então, por exemplo, terraplanista ali que a gente até estava comentando. Se todo mundo acreditar que a Terra é plana, então eu estou confiando o quê? Naquela visão humana daquele fato, tá? Não estou considerando uma comprovação científica que ela não é plana. Eu vou acreditar fielmente, até como se acreditava ali na Idade Média, né? Então, essas questões da visão humana sobre os fatos, sobre o que está acontecendo, aquela minha perspectiva ali,
tá, da sociedade, que tem como certas convicções, você é o ídolo da tribo que o Francis Bacon estabelece. E aí já está relacionado ao quê? Ao segundo ídolo, que é o ídolo da caverna. O que seria o ídolo da caverna? Isso está muito evidente hoje em dia nessas redes sociais, que é o quê? É a minha realidade, é o que eu vejo aqui como as minhas crenças pessoais. Tá? Eu entro no meu mundo virtual hoje em dia. Tá? Eu posso criar ambientes onde tudo é muito prazeroso, tudo me agrada, nada vem a me afetar. Tá? Então eu tento o quê? Hoje em dia buscar, digamos, seguidores, redes sociais, criar ambientes que são agradáveis à minha pessoa. E aí eu acabo criando o meu mundo, meu próprio mundinho virtual, que muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes não, sempre ele é mais atrativo do que o mundo real. Né? Então tu olhar, o mundo real é meio chato, meio parado, e daí tu entra aqui na tua rede social, tudo acontece muito rapidamente, muito instantaneamente, sempre tem novidade, né? Daí tem as pessoas te curtindo, isso massageia teu ego, faz tu ficar cada vez mais conectado nos aparelhos, né? Então, digamos, tu tem um certo reconhecimento. Ao mesmo tempo, o baque é muito maior, digamos, se alguma pessoa vinha a te criticar nesse ambiente. Tá? O ser humano, digamos, não é muito propenso a aceitar bem as críticas. Tá? Eu vejo isso como um exemplo, quando a gente faz, como eu sou professor, né? Então a gente faz os alunos fazem avaliação de como foi o professor durante o semestre, né, para ter um feedback. E quando vem algum comentário negativo, tu fica martelando aquilo na cabeça, né? Pode ter 100 positivos, mas quando tiver um negativo, aquilo fica, bah, mas por que ele falou isso? Será que é assim mesmo? Mesmo se for 1 ou 2 alunos em 100 ou em 200, né? Então, ali nas redes sociais, isso é a mesma coisa. Tem um monte de curtida na tua postagem. Se alguém falar mal da tua postagem, tu já fica influenciado negativamente por aquilo. E os adolescentes, então, que ainda estão em formação, né, dessa questão psicológica e tudo mais, são afetados muito mais, tá, por essas questões ali. Tanto que até no documentário mostra que as questões de suicídio têm aumentado muito, tá, com adolescentes, justamente depois do boom ali das redes sociais, do surgimento das redes sociais, né? Então, as pessoas estão conectadas o tempo inteiro e elas estão naquele mundinho que são direcionadas, elas pensam o quê? Que aquele mundinho perfeito delas é inatingível. Então, quando vem alguém e coloca alguma coisa negativa, teu mundo desaba, tua realidade fica abalada. Né? Então, tu quer literalmente se matar, sumir, né? Como tu está sempre conectado o tempo inteiro, como é que tu vai sumir do ambiente? Se fosse uma sociabilidade ali física normal, pode se retirar da sala, se retirar do ambiente, né, coisas assim. Mas ali um local que está sempre contigo, já faz parte de ti, né, daí tem aquela questão, começa a bloquear pessoas, né, começa a xingar, e assim por diante. Né? Então ali o ídolo da caverna está relacionado justamente a esse pequeno mundo virtual que eu posso criar e me inserir dentro dele. Tá? E não querer mais sair daí. Tá? Porque eu posso ter, digamos, aqui um mundo virtual, onde eu venho aqui, me logo, mas se eu não tiver o tempo para sair desse ambiente e ficar 24 horas lá dentro, tá? Eu posso passar a acreditar que aquilo ali é a realidade. Né? Ou então as pessoas não passam mais a viver fora daí. Até eu queria relacionar um filme que eu vi, tá? Digamos, de ficção, que seria o que? Os Substitutos. Onde as pessoas, digamos, elas ficam enclausuradas dentro de casa e quem circula, quem vive a vida, digamos, são seus avatares. Então, ninguém mais sabe como as pessoas são, na verdade. Né? A Breno acho que deve lembrar desse filme. Então, tem um casal, digamos, que vive no apartamento, mas eles interagem com seus avatares. Né? E daí chega uma hora que eles têm que sair do ambiente, eles nem se reconhecem mais. Né? Eles não sabem mais andar, como se socializar, como fazer outras coisas, sem ser através daquele ambiente. Né? Quem sabe até no futuro a gente esteja caminhando para
para uma realidade dessas, né? Tu vê hoje em dia ali o número de pessoas que interagem fisicamente, até em virtude da pandemia, como eu falei, houve uma mudança, né, do comportamento das pessoas. Elas estão cada vez mais usando o que? Os aparelhos para se socializar. E quando essa pandemia acabar, a gente vai continuar se socializando pelos aparelhos? Ou a gente vai voltar a conversar pessoalmente? Né? Será que essa pandemia veio para criar um caminho sem volta? Né? Uma mudança de comportamento? Tá? Ou isso aqui é só uma questão passageira? Né? Por exemplo, hoje em dia ali nas redes sociais é normal tu ter 500 amigos, 1000 amigos, por exemplo, no Facebook, tá? Mas essas pessoas realmente são seus amigos? Né? Eu já cansei de passar, digamos, na rua, por exemplo, ou no mercado, ou algum lugar, por pessoas que são minhas amigas no Facebook, e eu sei que não me reconheceram na vida real. Né? Talvez aqui alguns de vocês também eu posso passar pelo Breno, pelo Whindersson na rua e às vezes nem reconhecer. Por quê? Porque a visão que eu tenho deles é essa visão aqui da representação que o equipamento está me fornecendo. Né? Mas, por exemplo, o Breno, eu nunca vi ele na realidade, pessoalmente. Né? Então pode ser que quando eu veja ele eu não reconheça. Como já teve pessoas que, digamos, me seguem no Facebook, eu sigo também, a gente curte coisa, sentada do meu lado, digamos, ali no shopping almoçando, e eu sei que não me reconheceu. Talvez porque eu não tenha alguma foto muito atualizada, ou não seja tão engajado nas redes sociais. Né? E aí a gente pode pensar o quê? Isso realmente é um amigo ou é um conhecido? Talvez o conceito de amigo nas redes sociais tenha que ser revisto. Não é o mesmo conceito de amigo fora desse ambiente. Né? Talvez um conhecido. Tá? Então, essas questões ali são todas as questões que podem ser levantadas. Né? Às vezes a gente não fala, vou fazer uma limpa aqui no Facebook, no Instagram. Então, tu começa o quê? A excluir um monte de pessoas que tu nem lembra de onde conheceu, ou se conheceu pessoalmente. Né? Pode ser que boa parte aqui das pessoas que são suas amigas tu nunca viu pessoalmente. Tá? Isso é um dilema. Porém, há o outro lado, que é o quê? Tu pode reunir famílias, por exemplo, que moram em locais distantes. Né? Se a tua família, por exemplo, cada um foi morar num canto do país ou num canto do planeta, isso é uma ferramenta o quê? Para unir as pessoas, deixá-las mais próximas. Tá? Não como se fosse presencialmente, mas então isso aí tem o lado positivo também. Então não é tudo negativo que eu encontro. Tá? Então ali a gente falou um pouco sobre os da tribo e os da caverna. O próximo ali que a gente pode ter, os ídolos que criam essas ilusões, são o quê, pessoal? Os ídolos do foro ou do comércio. E ali também todos estão relacionados. Por quê? Porque esses ídolos aparecem sempre que eu me relaciono com uma pessoa. Tá? Na o quê? Tá ali na troca de conversas, na leitura, nas informações, no diálogo. Então, o ídolo do mercado está relacionado diretamente o quê? A forma como eu me comunico com a pessoa. Se eu estou falando aqui a respeito das redes sociais e tudo mais, tá do meu ponto de vista. Eu não sei, por exemplo, do outro lado, se tu está tendo a mesma compreensão daquilo que eu quero passar, ou se tu está entendendo de forma diferente. Então, eu posso jogar minhas palavras de maneira que você não entenda o que eu estou querendo passar. Tá? Ou mesmo uma notícia. Isso também está ligado ao grau de instrução das pessoas. Então, quanto mais baixo o grau de instrução, mais esse ídolo tende a interferir, tá, no discernimento dela e criar ilusões. As pessoas, digamos, às vezes escutam uma informação, não compreendem direito isso, né, e daí criam todo um mundo fictício, uma ilusão na sua mente, né, e distorcem aquela realidade. Então, qualquer questão ali também em relação às fake news, isso está relacionado ali nos ídolos do foro. Tá? Deepfake, que a gente comentou no início também. Né? Posso estar aqui, por exemplo, olhando para o Whindersson, ele pode ter ali um aplicativo de deepfake que está manipulando o que ele está falando. Tá?
Então, eu não vou saber se ele mesmo está dizendo aquelas palavras ou se aquilo foi imposto por alguém, né? Então, tu vê ali no Ministério da Saúde, se tu entrar lá no site, tem um monte, uma listagem enorme de fake news a respeito, por exemplo, do coronavírus, né? Então, tem lá, tomar água combate o coronavírus. Tomar ali limão com bicarbonato também ali evita o coronavírus. As máscaras estão vindo com o coronavírus para infectar as pessoas, né? Então, a comida chinesa transmite coronavírus. Então, tem uma série de coisas assim que são transmitidas, tá? Que depende, se tu não for buscar, se tu não tiver um grau de informação, né, para um discernimento para trás disso, tu pode cair nessas falsidades aí, tá? Então, toda essa questão de relação, a comunicação que eu tenho com um fato ou com uma pessoa, essa questão de sociabilidade com o outro em si, tá? Eu estou caindo ali dentro do ídolo do foro do mercado, né? E o último ali também, que é o mais usado muito, tá? Questão religiosa, política, filosófica, e também está presente diretamente nas redes sociais, naquelas questões do que eu estou acreditando em si, seria ali o ídolo do teatro. Tá? Então, o próprio nome já diz, né? Por que é ídolo do teatro? Porque eu tenho por trás disso a criação proposital de uma peça teatral que me faz acreditar naquela história. É como quando eu estou assistindo um filme. Se eu estou concentrado, eu entro naquela história. Tá? Se é um filme ali de drama, eu chego a me emocionar com aquilo, mesmo sabendo que aquilo é uma história fictícia. Tá? Agora, nas redes sociais, tá? Quando tem ali, por exemplo, crenças religiosas, políticas, e eu tenho a, digamos, a me integrar de corpo e alma com aquela vertente de pensamento, eu passo a ter emoções com aquilo. Aquilo me afeta fisicamente, tá? E eu passo a acreditar que aquilo é uma coisa real, mas na verdade é uma ilusão, tá? É uma coisa feita para modificar o meu comportamento, tá? Para me afetar, já que o quê? Tudo que eu estou vendo, interagindo, afeta não só meu raciocínio, mas me afeta fisicamente também. Então, os estudos de Bacon falam que o quê? A gente não toma decisões unicamente pela razão. Tá? A razão é uma das partes, mas todo o nosso corpo faz parte daquele contexto das minhas decisões, né? Eu sinto isso, digamos, literalmente nas entranhas, né? Alguma imagem, alguma coisa que eu vejo, alguma coisa que eu escute, pode me afetar fisicamente, né? Então, essa questão ali do raciocínio lógico, da razão, eu não tenho como isolar a razão ali da parte do sentimento, da parte física. Então, o contexto como um todo. Tá? E esses ídolos do teatro têm ali a capacidade de o quê? Pegar e entrar na minha mente, tá? E me ludibriar. Questões ali de seitas religiosas, que tu vê algumas seitas absurdas, às vezes, que aparecem, né? Reportagens e tudo mais, aí tu pensa, como é que aquela pessoa acreditou naquilo? Ou no próprio, digamos, ali no documentário que a gente estava falando, do dilema das redes sociais. O adolescente lá, né, começou a entrar na questão dos extremistas e tudo mais, ele se inseriu tanto que quando ele viu, num primeiro momento ele não acreditava. Por que essas pessoas estão fazendo protesto nas ruas? Qual que é a motivação? E depois, quando ele entrou naquele meio, ele passou a acreditar aquilo também, quando ele viu, ele já estava lá na rua para querer protestar junto com os outros. Então aquilo entrou tão fundo na mente dele que ele passou a acreditar naquela coisa que antes ele achava um absurdo. Tá? Então isso é feito de forma a ludibriar a mente humana, né? Tentar fazer tu acreditar naquela vertente política específica, ou naquela seita religiosa, ou naquela crença filosófica, aquela escola filosófica. Tá? Então são diversos aspectos, e esses ídolos eles não atuam individualmente. Como eu vejo, eles atuam de forma integrada. Tá? Não tem como isolar, agora eu tenho esse ídolo, agora eu tenho aquele outro. Eles têm diferentes aspectos. Alguns atuam na individualidade humana, outros no contexto social,
né? Outros na interação com as pessoas e assim por diante, outros nas crenças das pessoas. Então, cada um tem um aspecto um pouco diferente, mas todos ali com aquele objetivo de, digamos, criar como se fosse uma névoa, uma ilusão na mente humana em relação à realidade. E as redes sociais são muito prolíferas nisso. É muito fácil, digamos, ali eu ser ludibriado nesse ambiente, já que eu não sei o que acontece por trás dele. E a gente sabe, muitas vezes, os próprios programadores criam o que? Inteligências artificiais, que eles não sabem como elas vão se comportar, ou qual que vai ser o desenrolar daquele algoritmo. Né? Então, eles criam ali com bases nas informações que as pessoas estão pesquisando e tentam fazer relações. Isso, como eu falei anteriormente, acaba o quê? Criando as bolhas, as tocas de coelho, afastando as pessoas, criando as polaridades, né? Cada vez estamos num mundo mais polarizado, intolerante, que a pessoa não quer ouvir, tá, o que o outro, a posição contrária à sua. Acha que aquilo que pensa é totalmente verdade. Mas é verdade por quê? Porque ela acredita naquilo, acredita na mensagem que está sendo transmitida pelos aparelhos, pelas redes sociais, né? Então, falta hoje em dia essa questão de discernimento. As pessoas estão muito imediatistas, querem aquela questão ali da rede social que está sempre instigando a pessoa, querem ser, como é que é, estimuladas o tempo inteiro, né? E esse estímulo acaba criando uma realidade na cabeça da pessoa, na mente da pessoa, que ela acaba se distanciando do seu mundo real e entrando nesse mundo virtual. E depois fica difícil de sair. É como se fosse um vício, uma droga. Até comentado, né? Quais são ali os consumidores, né, que são chamados de usuários? É só usuário de droga e usuário aqui de computador, né? Então, pode fazer ali como se fosse uma relação, né? Ah, eu sou usuário, tá? Teu usuário, mas então a mesma relação de usuário de droga, porque isso aqui acaba se tornando viciante, né? Quantas horas por dia tu fica na frente do computador, na frente do celular, né? Muitas vezes as pessoas têm uma percepção de tempo diferente do tempo real, né? Se tu pedir para uma pessoa, fiquei hoje 1 hora ali na rede social, daí se tu vai ver o tempo lá do aplicativo, deu 2, 3 horas. Então o tempo passou muito mais, a pessoa ficou muito mais tempo logada naquele ambiente, tá? Porque é um ambiente, digamos, agradável para ela, não quer sair daquilo. Então há uma diferença também na percepção de tempo, a relatividade do tempo, né? Passa diferente para cada pessoa e tudo mais. Então, se tu está fazendo uma coisa prazerosa, o tempo voa. Agora, se tu está fazendo uma coisa tediosa ali, o tempo se arrasta, né? Então, a questão do controle do acesso, que hoje em dia os pais teriam que ter, né, com seus filhos, né, e quanto tempo tu fica logado, isso aí seria interessante, né, para evitar que no futuro nós ficamos, 24 horas, né, ligados, literalmente, aos aparelhos. E eu acho que a tendência, talvez, no futuro, seja o quê? Esses aparelhos fazerem parte do nosso corpo, né, fazer um implante ocular, alguma coisa assim, ou no pulso, para quê? Para te identificar, tu tá conectado o tempo inteiro. Então, tu olha ali, tu já tem a visão da tua rede social, de uma pesquisa, alguma coisa, né? Tem o lado bom da acessibilidade da informação que eles falam hoje em dia. Só que essa informação que eu estou tendo um acesso rápido, é só entrar aqui no Google e pesquisar, ela é uma informação verdadeira, que você quer comprovada, ou isso aí pode ser uma fake news de alguém que está tentando me manipular, né? Como que eu vou saber onde buscar a informação verdadeira? Então, esse é um problema que surge com essa questão das fake news e tudo mais. Quem me garante que lá dizem, vamos procurar no jornalista? Depende, como o jornalista, onde é que ele conseguiu aquela informação? Ele foi direto na pessoa ou ele pesquisou de outros sites? Né? Então, acaba se formando uma rede, tá, de transmissão de conhecimento que o conteúdo pode ser duvidoso. Né? A gente fala ali das grandes agências de informação, né? Até que ponto eu posso acreditar naquelas redes? Ou por trás delas também tem um fator comercial? E elas estão tentando me manipular também para gerar um lucro.
né? Aqui, digamos, no Brasil, a gente tem as maiores emissoras, por exemplo, ali a Globo. O que a Globo me passa realmente é verídico? Ou ela está, digamos, passando aquelas informações para tentar, digamos, alterar meu comportamento e ter lucro em cima disso em virtude dos patrocinadores que ela tem, tá? O que eu não posso deixar também é o quê? Tem também as questões da tudo é conspiração, né? Dependendo da forma como eu pensar, eu vou passar a acreditar que toda a informação que chega até mim é toda manipulada. E aí, como é que eu vou viver num mundo em que eu não acredito em mais nada? Então, é importante ter o que? O discernimento para mim saber o que é correto, o que não é, onde buscar informação. Que às vezes eu crio teorias da conspiração na minha mente em virtude das notícias que eu estou vendo, e os fatos reais não são tão complexos quanto parecem, né? Às vezes a gente imagina na nossa mente, tem uma teoria que está tentando ali matar as pessoas de propósito, o vírus foi criado, né? Os chineses criaram isso e daí agora estão dando a vacina, eles querem controlar as pessoas, querem... então, às vezes não é... Eu imagino que não seja tão complicada essa rede de conspiração quanto parece. Mas como é que eu vou ter certeza disso, né? Então, esse é um mundo, digamos, muito complexo para ser estudado, para conhecer o todo. A gente consegue o quê? Conhecer só fragmentos, só o que nos é permitido ver, né? Até tem ali nesse documentário também o que acontece. Pessoas entrando em diferente, digamos, entrando no mesmo site de informação de notícias e cada uma vendo uma notícia diferente. Porque a notícia é direcionada conforme o perfil de pesquisa daquela pessoa. Então, se a pessoa está numa bolha, ela só vai receber aquele tipo, aquela visão de notícia. Ela não vai receber da outra, né? Então, mostrou pessoas acessando o mesmo site de notícias e vendo notícias diferentes. Onde, teoricamente, tu dizia, estou no mesmo site, estou vendo as mesmas notícias que a outra pessoa. Tá? Mas não é isso que ocorre. E aí tende aquela questão da polarização, tu vai acreditar cada vez mais fielmente naquela bolha que tu está inserindo, naquela realidade. E daí tu vai dizer que as outras são um completo absurdo. E isso interfere no diálogo. Por isso que hoje em dia a gente tem cada vez menos diálogo, né? As pessoas não querem dialogar. Elas só querem o quê? Dialogar com seus iguais. Os seus diferentes, elas não querem ouvir, né? E isso está sendo cada vez mais reforçado nas redes sociais. Ok, pessoal? Então, esse é o meu projeto de pesquisa ali, né, a respeito das redes sociais, dos ídolos de Bacon, como que as redes potencializam, né, essas ilusões na mente das pessoas e afeta o comportamento delas. Daí Muito bom, agora, Léo. então, obrigado, hein? Queria abrir ali para a gente conversar um pouco o que vocês pensam, né, quais as percepções de vocês. Muito bom, nossa, é tanta questão. Eu diria que esse tema das redes sociais é o grande tema, né? Não sei se é o grande tema, mas em todo caso, não tem como passar batido, né? Não tem como a gente não discutir isso. Para avançar minimamente, a gente precisa entender como é que isso funciona, né? Então é muito instrutivo, primeiramente, alfabetizar as pessoas, né? Eu diria assim. Claro, a sua pesquisa é uma pesquisa assim especulativa, né? Que vai trabalhar o conceito de idolatria, vai fazer um diálogo filosófico, né? Isso é um nível de discussão, né? Fundamental. Embora a tua fala tenha sido assim bastante assim prática, né? Assim, abordando assim os problemas que a gente está vivendo, assim, que todo mundo assim está vivenciando na sua própria vida. Mas eu acho que um ponto fundamental dessa discussão daqui para frente é a gente entender como é que isso funciona, né? Por isso que é útil a conversa com os engenheiros, né? Acho até que junto com os filósofos e sociólogos, enfim, o pessoal das humanidades, né? Que em geral está mais disposto a fazer a crítica, tem que haver uma conversa com os engenheiros, né? Agora, até assim, já falando um pouco do documentário, um pouco da percepção assim que eu tive, né? E
compartilhar aqui com vocês, fica muito, para mim, assim, muito evidente, obviamente, que é uma produção norte-americana lá, do Netflix, e que tem assim, um interesse de, é claro, de colocar uma discussão, mas o interesse, assim, no entretenimento, né? Enfim, essa questão de ser né, um programa dentro de uma plataforma como a Netflix, a gente não pode esperar que ela faça discussões assim muito profundas, né? Mas mesmo assim, em certos pontos a gente vê assim o limite até dessas pessoas, né? Que são esses hackers aí da faixa de 30, no máximo 40 anos, e que se tornam os magos, né? Assim, os criadores desse processo idolátrico todo que a gente está vivendo, né? Da meia dúzia de pessoas que estão lá no Vale do Silício, né? Califórnia, e criando, né? São os designers, né? Desses programas que têm criado esse tipo de situação em nossos modelos assim de relação social, né, nas situações políticas, né, decisões de populações inteiras com relação à política, enfim, guerra civil, né, a gente viu ali como tudo isso está conectado, né, todos os conflitos assim, em todos os cantos do planeta estão conectados de alguma forma a Facebook, WhatsApp, Twitter, etc., né? E como esses caras não têm assim, a noção profunda da coisa, né? E em certo momento admitem que estão dentro do programa, né? Quer dizer, o conceito de caixa preta, né, do Flusser, que eu acho que você também tem trabalhado e que eu acho que é muito útil aí para a gente entender, né? E é essa ideia de um processo que não é mais transparente, né? De um processo que a gente não domina mais. Acho que o Flusser é muito importante da gente voltar a ele, né? Ou então de conhecê-lo, né? Caso as pessoas não conheçam, né? E é um filósofo que tem um livro chamado Filosofia da Caixa Preta, onde ele sugere que a partir do evento da fotografia, né? Da invenção da máquina fotográfica, nós entramos pouco a pouco, numa era que ele chama de pós-histórica, né? Então, é um período onde emergem as chamadas imagens técnicas. Então, nós vivemos, de fato, na civilização das imagens, né? E na relação com a produção e reprodução de imagens técnicas que são produzidas e fornecidas por esses aparelhos, né? Por esses algoritmos, dentro de um processo cada vez mais sofisticado e que fica cada vez mais distante de uma compreensão humana minimamente razoável, né, que dê a gente as condições mínimas de um discurso consequente, né, onde a gente possa tirar conclusões e convergir em algumas ideias, ou mesmo divergir, mas dentro de uma situação, digamos assim, mínima de diálogo, né? Que é o que não tá acontecendo, né? Isso que você trouxe aí, lembrando novamente o documentário, né? Eu não sabia disso, né? Então, quer dizer, você vai buscar uma informação no Google e aí o algoritmo calcula de onde você está falando, né? Qual é a sua rede? E a partir disso vai orientar o resultado da sua pesquisa. Então, a mesma pergunta, dependendo de quem pergunta, pode ter resultados diferentes. Quer dizer, é explicitamente a produção de um universo assim que está desconectado com a ideia mínima de discernibilidade, de verdade, de conexão entre verdades e fatos, né? Tudo bem que nós não estamos mais filosoficamente na época das verdades objetivas e últimas e absolutas, né? A gente há muito tempo já está num paradigma de interpretações, de múltiplas narrativas, né? Quer dizer, o mundo não é o mesmo para todas as pessoas, né? Eu creio que isso seja uma questão assim, uma questão que a gente já avançou, né? Quer dizer, até pensando no Bacon, né?
O Bacon trabalha toda essa questão dos ídolos, mas ele está no mundo onde a ideia de verdade científica, né? A ideia de verdade é uma ideia, digamos, que não é problemática, né? Quer dizer, existe a verdade, existe uma ideia que me conecta de fato à verdade e existe um método para chegar a isso, que é o método científico, né? Ele está na origem desse processo, né? O Francis Bacon, né? Lá na Inglaterra, né? Com o empirismo inglês, né? Tudo bem, mas a gente não está mais nesse universo baconiano aí, nem cartesiano, né? De verdades claras e distintas. Agora, isso não significa que a gente tenha que cair num espaço onde a gente absolutamente não saiba mais afirmar nem desafirmar nada, né? Então, é como se a gente estivesse realmente em buracos, assim, circulando dentro de um mesmo microespaço, né? Dentro de uma mesma bolinha, e, e elaborando ainda, né? Pensamentos interessantes, como aqui a gente é capaz de fazer, né? Uma conversa filosófica, um diálogo, e passar aqui 2 horas discutindo ideias assim bem interessantes, né? Para a gente crescer, para a gente, né? Enriquecer nossa inteligência, né? Conjuntamente aqui numa comunidade. Porém, até quando a gente vai conseguir fazer isso, né? A partir, né? Através dessa imersão aparentemente assim sem volta nos aparelhos, né? Então são muitas questões e para a gente conversar, né? E só para terminar o meu comentário, nem fiz assim uma pergunta, mas assim só para contribuir aí com a ótima fala do Léo, a questão dos avatares, né? Você falou de um filme, não sei mais o título do filme, mas que as pessoas usam avatares, inclusive casais, para se relacionar dentro de casa através dos avatares, e quando se encontram na rua não se reconhecem mais, né? E aí eu lembro... É os Substitutos. Os Substitutos, pois é. É com o Bruce Willis. Eu não conhecia esse filme. Uhum. Eu tenho um filho de 12 anos que, durante a pandemia, quer dizer, a criança nessa... A criança que tem condições, né, dessa geração, ela está... quer dizer, que tem condições econômicas, né? Ela está bastante envolvida com jogos, né? Todo mundo sabe disso, né? E é sempre uma preocupação assim dos pais, o controle né? O tempo que a criança passa jogando, né? No PlayStation, né? No computador ou mesmo assim no smartphone, né? Mas assim nesse período de confinamento, isso foi absolutamente intensificado, né? E realmente tem gerado um problema assim bastante compartilhado, né? Entre pais assim de crianças, né? Grupos assim. Então, por exemplo, o PlayStation, né? Alguns jogos funcionam exatamente dessa forma, né? Então você vê o playground das crianças é aquele tempo que ela passa ali diante do monitor, né? Jogando exatamente a partir de um avatar, de um personagem, né? Então você vê, quer dizer, é um filme, você narrou aí o filme, é uma ficção, assim, porém que cada vez mais a gente se aproxima disso mesmo, né? Cada vez mais a gente experimenta no mundo que a gente está vivendo alguma coisa parecida com isso. Né? Então me lembrei imediatamente disso. Ah, não, aí eu de vez em quando olho, eu não tenho interesse em jogos, né? Eu tenho muita dificuldade de acompanhar, porque eu particularmente não tenho interesse, né? Não é um negócio que me atrai, né? Eu não fui pego por esse negócio do videogame, né? Não é da minha geração, mas nem por isso, assim, porque tem muita gente que é da minha idade que aprende, que gosta, né? Que curte a coisa, e eu não consigo curtir. Aí, às vezes, eu olho e digo, o que é isso? Ah, são os avatares. Ele me explica, né? São os avatares. Aí, esse daí sou eu, aquele é o fulano e tal. Então, são os personagens
dentro daquela tela, que vão numa batalha, né, o Fortnite, sei lá, os jogos aí que eles jogam, em geral são jogos assim de batalha, de guerras, né, onde sempre existe uma guerra e exércitos, né, disputando ali diversas coisas. E são personagens, entende? São avatares. E aí você vê o que vem acontecendo, que o que passa a acontecer, é um desinteresse pela vida no parque, pela bola, pela brincadeira, sabe, na vida real, assim, né, com árvores, com sol, com, sei lá, com chuva, com seja lá quais forem os elementos aí da natureza, digamos, real, né? Um desinteresse, né, uma dificuldade crescente de convencer essas crianças de que a vida lá fora é interessante, pode ser até talvez mais interessante, porque vai trazer assim descobertas, enfim, né? Então, e é claro, a gente tem aí hoje em dia a grande desculpa de não sair de casa em função do vírus, né? Mas para além disso, eu estou falando para além disso, né? Tentando imaginar assim um mundo que eu espero que esteja próximo, né, onde a gente possa novamente voltar a uma vida assim fora de casa, né? Mas será que isso vai, né? A grande questão é essa, né? Será que a gente vai querer, né? Como você colocou aí, né? Será que a gente vai, é, será que a gente não vai assim preferir ficar em casa e preferir continuar dentro das telas, né? Dos aparelhos, né? Essa é uma questão. Enfim, só para trocar um pouco as ideias e fazer alguns comentários aí sobre a tua fala, que foi muito interessante. Passo a bola aí para vocês. Vou fazer uma intervenção, então, também. Acho que tem muitas coisas, acho que foram bem oportunas, tanto as falas do Léo quanto do André, assim, acho que são muitos aspectos, assim, né, que nos reservam esse pensamento, assim, porque é uma coisa que está no cotidiano de todos, assim, né. No entanto, nós somos todos aqui adultos, assim, né, e temos jovens, né, que estão vivendo isso como uma parte mínima da vida, assim, é uma parte constante, assim, né? Como se os aparatos tecnológicos, não só físicos, como celulares e computadores e acesso à internet, como também esses aparatos que se tornam simbólicos, como a conexão social através da internet e essa noção de que eu tenho que estar sempre confirmando como é que eu posso explicar isso? Mas tu entende? Antes da internet, acredito que as pessoas elas costumavam combinar uma coisa. Se eu combinava uma coisa contigo amanhã na frente do parquinho para a gente se encontrar, às 3 da tarde a gente ia lá e se encontrava na frente do parquinho às 3 da tarde. Hoje em dia existe uma necessidade de estar confirmando. Eu chego na frente do parquinho às 3 da tarde e eu te mando uma mensagem. Já cheguei, né? Então, existe aquela necessidade, assim, de estar sempre complementando através do meio digital, assim, né? Então, parece que as nossas relações, elas são incompletas, se elas não têm esse aparato digital. Inclusive, por questões burocráticas, às vezes é muito importante que eu tenha uma confirmação de que eu te falei aquilo, né? Então, daí, se tu vai falar assim, não me lembro que a gente combinou tal coisa. Daí tu vai dizer assim, não, eu vou rodar aqui a timeline aqui, eu vou te mandar um print de que a gente conversou 15 dias atrás e tu realmente falou aquilo. Isso também pode envolver questões sobre memória e tudo mais, assim, né? E questões emocionais, né? São muitas as vertentes que envolvem esse papo, assim, né? Mas eu gostaria de chamar atenção para duas questões que uma delas e que está naquele documentário Social Dilema, né, do Netflix, que acho que é bem importante, assim, que é a quantidade de informação e como existe uma deslegitimação da informação curada, né, que de repente pode estar no jornalismo, né, mas que hoje em dia ele é fragmentado por meio das redes sociais, por exemplo. E vou dar um exemplo pessoal, até ano passado eu estava lá em Forqueta,
lá no museu de Forqueta, e tinha uma senhora que rolou uma discussão um pouco chata até com ela, porque ela afirmou, a gente estava conversando sobre o antigo prefeito Daniel Guerra, que foi impeachmentado, né? E ela disse que todo apoio, toda a crítica pública que se fazia ao Daniel Guerra era culpa do jornal Pioneiro, né? Que é um meio historicamente legitimado, mas que também é passível de críticas, obviamente, né? Mas aí ela falou, ela mostrou o celular e falou: a verdade está aqui, ó, na timeline do Facebook, né? E daí o que que confirma a legitimidade da timeline do Facebook? A bolha social a qual ela está envolvida, né? A bolha social a qual eu estou envolvido mais deslegitimava as informações a respeito do então prefeito do que o condenava. A bolha social dela fazia o contrário. Se fôssemos amigos, ali teríamos uma divergência e talvez até, como é uma prática muito comum hoje, desfaríamos, né, esse laço, né? E como o Léo bem colocou, essa polarização ela costuma ser cada vez mais constante, né? E como também o Social Dilema, o documentário afirma, né? A gente às vezes, como a rede ela fica batendo na concordância em relação àquilo que eu penso, a minha bolha, como é que eu vou dizer? A membrana que envolve a bolha, ela vai ficando mais espessa, né? Então fica mais difícil furar, né? Quando se trata de comunicação institucional, até, se a gente for falar, por exemplo, sobre como divulgar esse curso, o Desconfiando das Ideias, por exemplo, né, essas conferências, tem duas formas de furar a bolha. Uma delas é por questões competitivas, na qual eu pago o Facebook ou o Instagram ou qualquer rede e digo exatamente qual que é o público que eu quero chegar, então através por vias monetárias eu consigo estourar essa bolha. Mas claro que estourar a bolha de uma forma, né, não é real assim, né? É uma forma de não sei como é que é o termo agora, mas é basicamente tá por, né, eu vou estar me utilizando da ferramenta monetária para estourar a bolha. E a outra forma seria através da cooperação, né? Que daí seria eu falar com meus colegas de bolha ali, falar, bah, compartilhem, por favor, com isso. E daí, enfim, vou atingir as outras bolhas dele. Então a gente tem essa relação que é primária na humanidade, que é a relação entre cooperação e competitividade, né? E que dá milhares de estudos, assim, milhares de possibilidades de estudos com muitas referências, né? Mas tem uma outra questão que acho que envolve isso, que é a informação sem responsabilidade, que é o que a gente vê as pessoas buscando referências, assim, por exemplo, YouTubers, né? Por onde que tu te informa a respeito, sei lá, de política, que é uma questão bem importante? O cara vai te responder, eu me informo por tal YouTuber. Hoje em dia, com o fluxo de informação que é constante, né, com todos tendo que estabelecer uma ordem de multifunção, né, no século XXI, assim, né, e talvez me remetendo ao Byung-Chul Han da Sociedade do Cansaço, que é uma sociedade que me provoca e me intima a ser multifuncional e fazer todas as coisas de maneira superficial, ou seja, não profunda, né? Mas saber um pouquinho de cada coisa. Eu devo saber como me comunicar, como escrever, como, enfim, como fazer todas as coisas para que a informação chegue, né, em todas as áreas, né? No entanto, eu acho que é um grande problema essa questão da informação não curada que está nos YouTubers que precisam. Pensem, chega a informação. Por exemplo, vamos usar um exemplo que me ocorre agora. Sei lá, ontem teve aquele papo que o Paulo Guedes estava falando e o outro ministro falou: não, 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 chega, 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 vem para cá. Então, daí, hoje, um youtuber, seja ele de esquerda ou de direita, ele vai ter essa obrigatoriedade de falar a respeito disso, né?
Tem uma youtuber, né, ironicamente, que eu volta e meia acompanho, que é a Rita Von Hunt, que é uma youtuber que ela fala pelo movimento LGBT, muitas vezes, assim, né? Ela fala pela voz de uma drag, assim, tem um lance teatral, assim, né? Mas eu achei muito interessante que tem um vídeo que ela fala, assim, que ela não vai falar sobre uma coisa que aconteceu ontem a nível federal, assim, vai comentar aquilo a partir do ponto de vista dela, porque se ela está falando aquilo por um viés filosófico, sociológico, ela vai ter que ter um tempo para pensar a respeito daquilo, formar uma opinião a respeito daquilo. Aliás, porque não é só opinião quando tu cura uma informação para tornar aquilo uma faceta da informação pública que está na internet, assim, né? Só que acho que em muitos canais, assim, hoje em dia, de filosofia, entre outras, existe essa necessidade de comentar todas as coisas que estão ocorrendo quase que em tempo real, porque é basicamente isso que a internet nos permite falar em tempo real, né? Só que depois aquele arquivo ele fica ali, né? E a gente, enfim, essa informação ela acaba gerando mais lixo virtual do que geralmente uma coisa que realmente talvez pudesse estar ali, né? Enfim, eu não quero me estender tanto assim, mas só tem mais uma perspectiva que acho que é importante e que tem relação com a questão do terraplanismo, que antes eu citei ali, né? São 11 milhões de pessoas no Brasil que acreditam que a Terra é plana, segundo a pesquisa que a Datafolha fez em julho, tá? No mês de julho, agora em 2020 já. Bem, o que isso tem a ver? Tem a ver também com essa deslegitimação da informação curada pelo jornalismo e também pela informação não curada dos YouTubers, que podem falar o que quiserem, porque eles, através, né, das suas redes, eles conseguem criar uma gama de seguidores, e essa gama de seguidores também dão legitimidade para aquilo que eles afirmam, sem necessariamente ter responsabilidade por isso, né? Então, isso também dá uma margem para afirmações de teorias absurdas como o terraplanismo, que talvez, sei lá, nos anos 90 ou nos anos 2000, quando a internet não era onipresente ainda, talvez não tivessem 11 milhões de pessoas que pudessem acreditar numa coisa como o terraplanismo. Só que, como eu já vi, já fiz alguns testes de acompanhar grupos de terraplanistas no Facebook, tá? Ainda continuo estando em dois grupos, né? Porque um deles eu fui chutado, né? Devido a alguns comentários não anti-terraplanistas, mas tentando questionar. Inclusive, coloquei algumas afirmações do Tomás de Aquino lá, imaginando que, poxa, né? Se maior parte dos terraplanistas tem alguma conexão religiosa, imaginei que umas afirmações tomasianas iam ser interessantes para eles, mas não foram, viu? Não foram, tá? E daí eu acho que o que rola é que assim, ó, o que eles dizem é que a comprovação científica é só uma forma e que tem muito a ver com o Bacon, né? Porque ele é a primazia disso tudo, né? Então, a confirmação científica é só uma forma de conceber a verdade, né? E nós aqui, estudantes de filosofia, temos que concordar com isso, né? Inclusive, a própria filosofia tem essa função de questionar a ciência, né? Só que a questão é que o terraplanista, ele coloca assim, que a ciência se coloca como verdade absoluta. E nós sabemos, né, que não é essa a questão, né? A gente sabe que a ciência não se coloca como, inclusive desde Popper, a falseabilidade é primária para que uma verdade científica seja posta, né? No entanto, né, se a gente fosse falar de navalha de Ockham, o que fica mais aparente? Fica mais aparente aquilo que é falado de forma mais simples, né? Então, se a gente for buscar todas as referências que a erudição da filosofia acaba tornando necessária, né, e que presume às vezes uma arrogância, né, torna muito mais fácil que na difusão que a internet, tão fragmentária quanto ela é, né, nos parece que fica mais fácil que a argumentação mais superficial atinja mais pessoas e assim, né,
Enfim, né? Basicamente é isso, gente. Desculpa me estender aqui, tá? Tá muito bom, Breno. Só colocar rapidamente uma questão do André Chivantes, até que eu vou rebater para o Léo, né? Até que ponto os jornalistas não estão numa bolha, né? Como saber se a fala dos jornalistas não vem de uma bolha também, né? Eu acho que não tem como, não tem como não ser dessa forma, né? Assim, quer dizer, estamos todos em bolhas, né? Aliás, muito antes do discurso da bolha social, os jornalistas já estavam em suas bolhas, né? Falando desde bolhas. Mas, enfim, eu queria que o Léo tomasse a palavra aí. Tá? E muito provavelmente, nesse sentido, nós só vamos escutar os jornalistas que pertencem à nossa bolha, né? Tem mais essa questão ainda, né? Então, nossa, fica tudo muito incrédulo, né? E aí vou acreditar no quê? Acaba chegando informações para a gente daquelas questões que nos são mais próximas, aquilo que a gente acredita, que venham a confirmar nosso pensamento. Né? Uma forma de sair disso é como o Breno falou. Vou pegar e vou entrar em outros contextos que são opostos à minha linha de pensamento. Isso é uma forma de sair das bolhas. Né? Então, vou entrar em grupos de terraplanistas para ver o que eles estão comentando. Né? Vou participar de grupos, por exemplo, políticos a favor de Bolsonaro ou contra Bolsonaro, de esquerda, de direita. Né? Tenho que entrar em grupos fascistas, antifascistas. Então, a ideia é o quê? Tu sempre vê os dois lados da moeda. Acho que essa seria, digamos, uma forma de tu poder, não sei se sair da bolha ou entrar em outras bolhas, né? Porque onde é que tu vai buscar a informação real se hoje em dia tu não pode acreditar nem mais num vídeo ali que tu vê, né? Às vezes podem ter ali o presidente ali, botar o Bolsonaro fazendo um discurso e aquele é um discurso falso, que não foi ele que fez, não é ele que está falando. Né? Então, como é que tu vai comprovar, né, a veracidade dos fatos hoje em dia? Fica muito complicado. Só posso acreditar se eu estiver lá na frente dele falando com ele pessoalmente, se for ver o caso. Né? Então, essa ilegitimidade que está se criando nas redes sociais, essa desinformação, é muito preocupante, né, no meu ponto de vista. E, ao mesmo tempo, como o Breno colocou ali, esses youtubers, as pessoas que colocam muitas informações na rede, elas não têm uma preocupação, uma responsabilidade quanto a isso. A primeira coisa que vem na cabeça delas, elas já postam, já comentam, imediatismo, né? Então até o Byung-Chul Han também fala, shitstorm, virou um ambiente que tu pode ir lá e colocar qualquer merda, literalmente, né, jogar no ambiente e aquilo, dependendo do que tu colocar, pode se propagar ou não, né? Depende do público que tu quer atingir, a forma como tu escrever aquilo. Né? Então, é um ambiente muito imediatista. Até a gente vê muitas vezes ali no WhatsApp, por exemplo, as pessoas querem responder tão rapidamente que às vezes acabam o quê? Deletando as suas postagens. Né? Tá, mas por que deletou? Porque tu se precipitou na tua postagem, né? E acabam resgatando, às vezes, coisas antigas, por exemplo, no Twitter. A pessoa lá, 4, 5 anos atrás, tweetou a respeito de uma determinada coisa e hoje em dia ela é julgada por aquilo. Só que não é levado em consideração que ao longo do tempo a pessoa pode mudar de opinião, pode rever seus conceitos, pode evoluir também. Né? Então, essa forma de registro, esses dados que estão sendo coletados, né, e ficam gravados, eles, de certa forma, às vezes podem ser usados contra ti, mas num outro contexto. Então, tu acaba vendo que só parte da informação, a informação acaba sendo manipulada, tá? Para te ter uma determinada visão de um fato, de uma pessoa. E tu não é colocado, digamos, no tempo e no espaço devido e adequado. Então, isso é um problema também que a gente pode ter, né? A seletividade da informação. Né? Eu só vejo um pequeno fragmento de uma informação, o quê? Só aquilo que é conveniente para quem está expondo. Ou eu só consigo ver aquilo que é conveniente do meu ponto de vista. Né? Às vezes tu vê um discurso enorme, tá, de alguém,
e eles pegam lá uma frase no meio e desconectam tudo o restante. Né? Então, só pequenas palavras jogadas assim não fazem muito sentido. Pega ali um texto de filosofia e extrai uma palavra lá do meio de um autor. Tu vai entender o pensamento filosófico dele só tirando uma frase dele e colocando? Não, né? Se tu não lê todo o contexto, fica difícil. Mesma coisa ali do Bacon. É o Novo Organum ali, que é onde é que ele expõe ali os ídolos, né? O que que acontece? No capítulo 1, na primeira parte, ele fala tudo sobre essa percepção. Então, é onde eu tenho, digamos, a parte que é bem interessante do estudo dele, da metodologia, né? Que são a formação das ilusões e tudo mais, a percepção humana, a relação dos fatos. Agora, tu entra no capítulo 2 lá, onde ele tenta, digamos, colocar em prática essa metodologia dele, tu vê que aquilo é muito defasado, porque daí ali tu tá na visão da época dele. Ele pega experimentos com o fogo e tenta relacionar aquilo com calor, com frio, como o fogo interage com esse objeto, com aquele outro. Então tu vê que muito do conhecimento que está nessa outra parte prática, digamos assim, já é ultrapassado, né? Então, dependendo do ponto que tu pega da informação ou do livro, daquela área de conhecimento, aquilo pode o quê? Ser uma coisa que vai ao encontro do que tu está pensando, reforçar as tuas ideias, ou tu pode já rechaçar aquilo de cara, aquilo ali não serve para nada, né? Então, vai muito da manipulação da informação, e as redes sociais hoje em dia são peritas nisso, né? E as pessoas ali que se utilizam das redes sociais como um todo estão se tornando cada vez mais peritas nisso. Para quê? Para tentar abranger o maior público possível, ou fidelizar os seus seguidores, seu público, e atrair mais gente para aquela linha de pensamento. Que, na verdade, pode ser uma linha de pensamento ali manipulada e orientada para determinados fins, né? Ou sejam, fins comerciais, muitas vezes, né? Hoje em dia, tudo gira em torno do capitalismo. Por trás disso, talvez esteja o poder do dinheiro, ou como o Breno comentou também, uma das formas de sair da bolha é através do dinheiro. Então, se eu tiver dinheiro suficiente para abranger um número de pessoas elevado, pode ser que a minha informação saia da minha bolha, né? Mas hoje em dia, tu entra em qualquer site, eles pedem, qual que é a tua localização? Né? Tu entra no site de compra, o site de notícia, aparece a mensagenzinha lá no navegador, qual que é a sua localização? Então, dependendo de onde tu tá, já tem uma notícia, um produto, alguma coisa direcionada para ti, né? Então, isso é tudo muito manipulado. Os próprios equipamentos eletrônicos, hoje em dia, eles, digamos, estão captando tudo que a gente quer. A gente pensa, o microfone está desligado. Mas se o microfone está desligado, como é que se eu começo a conversar aqui sobre um produto, depois vou entrar num site de notícia, na rede social, no Facebook, vai aparecer aquele produto para mim, né? Até outro dia eu estava conversando ali com o André Schwantz, né? Ele diz já que a Samsung admitiu que as Smart TV deles captavam o som do ambiente. E eles usavam esse som, então, na visão deles, para melhorar a qualidade do produto. Mas até que ponto eles, escutando o que as pessoas estavam conversando, era utilizado realmente para isso? Qual que eram as intenções disso? Né? Então, o próprio teu celular, que tu diz, estou falando aqui perto dele, mas alguém está captando essas informações, algum algoritmo, alguma coisa, vai utilizar a tua fala para alguma outra coisa. Né? Não teve no outro encontro lá que o colega falou do... Quem que falou do fascismo? Né? Que entrou... foi o Windsor, né? Que disseram, entraram robôs, né? Então, o que? Em virtude do título da apresentação ali do Whindersson, interessou o assunto dele para um determinado algoritmo, para um determinado ponto. E isso incitou, então, a participação de pessoas, digamos assim, né, contrárias à posição dele. Tá? Então, essa aqui é uma questão bem preocupante. Fala, Whindersson. Pessoal, vocês já notaram que aqui nesse ambiente que a gente está usando, o Google Meet, quando a gente está com o microfone fechado e começa a fazer barulho, ele aparece um balãozinho te perguntando, você está dizendo alguma coisa, quer ligar o microfone? É exatamente. Eles estão o sistema está escutando tudo sempre, em qualquer sistema.
Uhum. Verdade, a gente está sempre sendo ouvido ali, né, de alguma forma. E não que tenha pessoas físicas lá do outro lado escutando isso, né, mas são algoritmos preparados para isso, né? E muitas vezes tendem a questão do que esses invasores, esses perfis falsos, né, muitas vezes são, tu não consegue, tem um anonimato por trás disso. Fica difícil de tu localizar, digamos, onde tem um perfil falso, quem que realmente está ali, né? Então a internet permite esse anonimato. E a partir do momento que tu tem um anonimato, se entrasse aqui alguém na sala, sem o nome escrito ali, né, ou com algum outro nome, alguma coisa que ninguém conhecesse, podia falar o que quisesse, depois pega, desconecta e acabou, né? Então fica muito fácil essa questão. Talvez de um ponto de vista ali jurídico, faltaria essa questão de leis que regrassem a socialização dentro desse ambiente, né? Alguma questão legislativa ali, alguma questão punitiva que pudesse, em virtude do teu comportamento. Tivemos, por exemplo, ali em Santa Maria, casos de racismo, né, dentro das aulas. E outros tantos casos que a gente está vendo hoje em dia, tá, em virtude aqui, digamos, das aulas virtuais, dos congressos, jornadas, desses encontros, tá? Tem muita gente que está se aproveitando dessa questão do anonimato, que ninguém conhece ali, para propagar ideias que não condizem com aquele grupo, ou para pregar um discurso de ódio, né, para tentar atrapalhar aquelas pessoas que estão tentando construir alguma coisa, né? Então, também isso está muito evidente nesse ambiente que a gente está lidando hoje em dia, né? Então, quando a internet dá essa possibilidade, esse distanciamento, onde a pessoa pode ali escrever o que ela quer na hora, ela acha que é simplesmente pego, desliga e nada vai me acontecer, né? Então, talvez uma questão ali de regulamentação, tá, da internet estaria faltando. Talvez essa questão regulamentadora, ela seja como se fosse a filosofia. Ela demora muito para ter o discernimento, para a gente começar a discutir sobre aquilo, né? A questão também da coruja de Minerva, né, lá do entardecer. Então, a coisa já aconteceu, e aí que a gente vai discutir, refletir sobre aquilo, né? Talvez as leis andam um pouco devagar demais, né, nesse sentido das redes sociais e tudo mais. Não sei o que vocês acham a respeito dessa questão legislativa. Eu acho que é fundamental, mas eu não tenho muita, assim, não acho que a gente vá mudar substancialmente, assim, alguma coisa a respeito dessa situação a partir de leis, mas é óbvio que a gente precisa de regulamentação e o direito precisa acompanhar, de preferência de uma forma assim crítica, né, de uma forma assim profunda, né, estudada, como em geral ocorre, né, ou a gente crê que ocorre, essa situação. Mas eu vejo que assim a gente precisa apostar numa atitude assim mais incisiva de nossa parte, sabe, assim, de cada um, assim, no sentido de apostar que essa saturação que a gente já vê sinais dela possa levar a gente para a rua, possa levar a gente para o mundo offline, né, novamente, né, enfim, preferir alguma coisa que era parecido com o que a gente tinha no passado, né, de desenvolver nossa vida pública, nossa vida política fora das redes, né, enfim, deixar a rede no seu devido lugar, limitar o espaço que a rede ocupa na nossa vida, né? E aí uma dificuldade que eu vejo muito grande é pensar nas novas gerações, né? Porque uma coisa é a gente que, né, que vivemos no mundo anterior das redes sociais, né? Termos uma memória do que era esse mundo e um parâmetro de comparação, do tipo, olha, antes era dessa forma e agora o mundo empobreceu, né? A experiência de vida ela está pobre pelo fato de que é cada vez mais regulada por automatismos, por algoritmos e a gente vê a danificação da inteligência coletiva, né, nesse processo. Então, para a gente que é mais velho, fica mais
fica mais fácil assim, esperar que isso ocorra, né? Que essa atitude assim para fora ocorra. Agora, pensar nas novas gerações, né? Que cada vez menos estão acumulando assim uma memória de vida assim, de vida boa, vamos dizer assim, no mundo público, né? No mundo assim offline, assim, no mundo fora das redes, é difícil, né? Quer dizer, é cada vez mais uma geração de pessoas, de jovens, que nasceram já dentro desse paradigma, né, dentro dessa história, e estão se desenvolvendo e aprendendo a ser gente, vamos dizer assim, a partir dessa relação com os algoritmos, né, com redes. Então, e são essas pessoas que vão ocupar cargos, que vão ser professores, que vão, né, tomar decisões, e que lá no futuro a gente vai ser velho e vai estar na mão dessas pessoas, entende? Então, pensar assim em gerações é uma coisa meio preocupante, né? Eu acho que sim, regulamentação jurídica, tudo isso deve ocorrer. Antes de mais nada, tem que acontecer assim uma decisão de conhecer esse processo, né? De falar em capitalismo digital, por exemplo, né? Como que o capitalismo atualmente está completamente dominado por algoritmos, né? Como que o processo do capital está completamente regulado e condicionado a esses esquemas, né, de algoritmos. Então, a gente precisa entender isso, precisa se alfabetizar nesse mundo minimamente, mesmo que seja uma caixa preta, né? Porque os próprios engenheiros admitem que eles próprios perdem o controle, lá pelas tantas, eles próprios percebem que são peças de algoritmos, né, que estão funcionando dentro de programas, né? Isso o Willem Flusser explica muito bem, né, de forma muito antecipada, né, profetizando, né, mais ou menos o que a gente está vivendo. Então, quer dizer, se os engenheiros que são provavelmente as pessoas que mais conhecem o funcionamento dos aparelhos, dos algoritmos, afirmam isso, admitem que não tem, que lá pelas tantas perdem o controle, né? Quem dirá nós, que não somos dessa área, que não, enfim, né? A maioria das pessoas que não conhece, né? O segredo dos programas, enfim. Então é um processo realmente avassalador, né? Porque a gente vê aí uma tendência das inteligências artificiais serem cada vez mais sofisticadas e cada vez mais terem condições de virarem entidades que conversam com a gente, né? Quer dizer, a gente não sabe mais, né? A questão que a gente fez lá na live do Windsor, se era robô, se não era robô, né? A gente viu que eram pessoas, porque abriam as câmeras e falavam. Porém, a questão permanece, né? Robô, não é robô? E no limite, qual é a diferença de ser ou não ser robô? Né? Cada vez mais a gente não vai mais fazer essa diferenciação. Então, quer dizer, é um processo de dominação da nossa inteligência, né? Da nossa capacidade de racionalização. Né? É isso que está em questão. Né? Então, a grande história é encontrar uma saída para isso, né? É furar esse esquema e recuperar uma vida real, digamos, uma vida fora, né? Quer dizer, vai ter que haver com uma força assim de massa, né? Com uma força assim que não pode ser apenas de um indivíduo ou de outro, mas de uma tendência assim de massa, uma decisão de retorno, né? De volta. Eu aposto nisso. Eu aposto que no pós-pandemia isso vai demorar muito, porque obviamente que a pandemia é um dispositivo de controle magnífico, né? A gente tem visto isso, né? Principalmente porque trabalha com o medo da morte, né? E por mais que a gente vá se vacinar, mas sempre vai ter especialistas nas redes sociais
dizendo que não, nós temos ainda que manter o distanciamento e o uso de máscaras e etc, né? Eu estava ouvindo notícias agora de manhã de que a Europa está bombando novamente, né? A Inglaterra está registrando aumento de mortes e em todos os lugares da Espanha está voltando, né? E estão assim abrindo assim oficialmente. Parece que a Inglaterra hoje já começou a segunda onda do coronavírus. Então todo um novo esquema de lockdown né? Então, quer dizer, a política do medo, ela do ponto de vista do controle capitalista, o melhor dispositivo, né? De ação sobre nossas vidas, né? De controle do nosso comportamento. Então, não é fácil, não é nem um pouco fácil, porque, enfim, é morrer ou não morrer, né? A questão biopolítica Foucaultiana fundamental, estar vivo ou estar morto, né? A vida e a morte, é isso que está em jogo, né, sempre. Então, mas eu aposto nisso. Eu aposto que a gente é preciso apostar nisso. É preciso apostar que a gente vai tomar decisões assim para fora desse esquema, entende? Não posso aceitar que a gente, não, está tudo dominado e daqui para frente é isso, né? A gente está vivendo um período de exceção, está demorando bastante e provavelmente ainda vai demorar um pouco, mas assim eu aposto nisso. Eu aposto que a gente ainda vai voltar para a rua, né? Que a gente ainda vai viver uma vida social sem a mediação de aparelhos, né? Para que a gente dê um novo fôlego para a nossa inteligência coletiva, né? Para o entendimento coletivo, enfim, né? Para que a gente se comunique novamente, né? E não perpetue esse estado de redundância, né? Porque é isso, né? A bolha social é a redundância, né? É a gente ficar produzindo informações muito parecidas e direcionando sempre essas informações às mesmas pessoas, né? E aí, na redundância, a gente não avança, né? A gente fica andando no mesmo lugar, né? Estancamos, né, o movimento da história, né? André, Falam isso. não, eu só queria problematizar um pouco o que tu falou sobre retorno, né? Não que eu vá dar uma resposta aqui, mas só para deixar um pouco mais tenso o negócio, né? Que quando tu falou retorno a uma coisa, a uma vida anterior, isso sempre me preocupa, né? Como que eu já tinha dito mais ou menos ali no início, antes da gente começar a live propriamente dita, né? Sobre retornar para onde, né? Então, parece que a gente fica pensando que esse processo ele surgiu agora, né, e que esse retorno nos colocaria nos trilhos novamente, né, e aí eu acho meio complicado, né, porque quando a gente olha para esse processo todo, assim, parece que tem simplesmente um princípio único que rege tudo isso, e ele não é novo. Então, para mim, parece que é só uma consequência lógica daquilo que já vinha se desenvolvendo, e aqui, né, agora, com a tecnologia, ela potencializa isso, né? Mas é o princípio de acumulação, né? A produção, enfim, lucro, a forma como a rede opera, né, esse processo de formação de bolhas, ela é só a potencialização de um processo que já era natural da própria sociedade, né? Então, não sei se a regulamentação da rede faria alguma diferença nesse sentido, né? E outra discussão que eu achei interessante, que tu tocou de passagem, foi a questão de que a gente já não vive mais naquele paradigma do Bacon, né? Eu acho que isso vai ser uma coisa interessante para o Léo discutir, né? Que é a briga entre moderno e pós-moderno, né? Que aí a gente está já agora vivendo o paradigma da multiplicidade de narrativas, né? E
o ponto de vista do Bacon seria outro, né? Então, ele pensa numa legitimidade através do método científico, e hoje a gente já não vive mais isso, né? Então, e a gente vê que a própria polarização, ela tem uma certa legitimidade na realidade, quando a pessoa questiona esses valores, e tudo que é tipo de valor, e vai procurar na sua bolha a legitimação disso, e encontra, né? Agora, antes de a gente entrar aqui, eu vi ali no site da Folha, tem uma médica dizendo que o vírus chinês foi criado, né? Foi criado em laboratório, né? Então tem sempre tem um filósofo, tem um cientista, tem sempre alguém para comprovar qualquer teoria, né? Então isso aí eu acho que vai estar presente de uma forma definitiva a partir de agora. Muito bom, Whindersson, muito bom. Então, a gente está chegando perto das 10, talvez, Léo, algumas palavras finais aí para a gente fazer uma conclusão, já que estamos chegando no nosso teto. 10 não, 11, né? Começamos 11. às 9, é quase 11 horas. Foi muito bom, muito bom. Eu já quero dizer aqui que adorei essa discussão e tenho vontade de voltar a ela. E certamente acho que vai ser inevitável voltar muitas vezes a essa crítica, enfim, a essa discussão sobre rede social, sobre bolha social, porque efetivamente a comunicação é aquilo que nos constitui, né, como seres políticos, né? Essa é a grande questão, né? Como é que a gente se comunica e como que a gente organiza, né, o entendimento humano, né? Para que a gente interrompa esse ciclo de violência, de turbulência, de fim de mundo, né? Parece, né? Que a gente está vivendo, né? Eu acho que é isso, né? E aí a rede social como condiciona muito preferencialmente hoje em dia nossa comunicação, fatalmente a gente precisa conversar sobre ela, entendê-la e pensar em como superar os seus impasses, né? Foi esse o objetivo dessa conversa de hoje. Mas eu queria que o Léo falasse as últimas palavras aí para a gente poder se despedir e encerrar o nosso encontro de hoje. Léo. Certo, então, professor. Então, assim, ó, eu vejo que a gente tem que revisitar e ficar toda hora pensando, né? Qual que seria o problema? Qual que é o problema desse ambiente, dessas redes sociais? Isso, do meu ponto de vista, acho que somente as próprias pessoas podem resolver isso, né? Com diálogo, troca de experiências e tudo mais. E não deixando que a rede se construa sozinha, digamos, através da inteligência artificial. Né? Se tu deixar tudo na mão dos próprios computadores, eles não têm essa avaliação moral, ética, tá? Então as pessoas têm que participar mais ativamente dessa construção desse ambiente, tá? Para ter, então, esse discernimento a respeito, o que é correto, o que não é correto. Porque se tu deixar na mão ali de uma inteligência artificial, de um algoritmo, ele não vai ter, digamos, essa capacidade de diferenciar ali o que é ético, o que é correto, o que não é. Apesar que a gente hoje já tem dispositivos ali, já tem notícias que durante essas eleições, os, digamos, Facebook e outras redes já desenvolveram aplicativos para identificar, por exemplo, se é uma deepfake ou se não é um vídeo que está circulando, e já cortar ele, né? Mas, mesmo assim, a gente continua com uma quantidade de informação muito grande, que é gerada automaticamente ali, os algoritmos criam por conta própria as bolhas, e muitas vezes a inteligência artificial se desenvolve e os próprios programadores, como falou ali, né, não sabem qual o rumo que isso vai tomar. Então, se as pessoas começarem a conhecer essa caixa preta, né, conhecer como funciona o sistema e não deixar ele todo autônomo, talvez na implantação ali de uma questão moral, ética, pode vir a colaborar, então, a responder aquela pergunta, qual que seria, então, o problema das redes sociais? Será que é só a questão do capitalismo? Né?
E se for a questão ali do dinheiro, só o capitalismo por trás disso, a questão de que eles estão comprando nossa atenção, tá? Alguém teria, digamos, interesse em financiar, digamos, como o André perguntou antes ali, o Schwantz, quem é que vai bancar, então, essa questão da regulamentação das redes, né? Que isso gera um custo, tá? Para as pessoas e tudo mais, né? E essa regulamentação, ela tiraria, digamos, esse poder econômico que as empresas estão tendo agora, né? Esse boom tão grande, as maiores empresas do mundo aí que mais lucram são as empresas ali das redes sociais. Não é mais com venda de equipamento físico, de hardware. Hoje em dia as pessoas estão ganhando dinheiro com o quê? Atraindo a tua atenção. Então, o tempo de vida que tu está dando para aquele determinado assunto, para aquele determinado equipamento, né? Aquele determinado ponto de vista. Então, eu vejo que talvez a inserção ali de questões éticas nessas redes sociais, a participação maior, digamos, do ser humano no desenvolvimento delas e não deixar a coisa tão automatizada, a inteligência artificial andando sozinha, digamos assim, né? Então, é uma questão cultural que exige ali uma mobilização de todos, tá? Para a gente evitar, então, que venha a ocorrer maiores problemas, né, dentro das nossas redes sociais. Acho que seria isso aqui para concluir, né, a participação mais ativa ali das pessoas e a inserção da moral e da ética dentro dessas discussões. Muito bom, Léo, muito obrigado. Então, assim, só aproveitando os minutos finais aqui para convidar vocês para o encontro da semana que vem, que vai ser com a Daniele Scaglia, que é mestranda em letras pela UX, e que tem um projeto de pesquisa bem interessante sobre a representação feminina na literatura, né? Mulher e literatura. Então, acho que vai ser, se não me engano, às 5 horas, 17 a 17h30, mas a gente vai depois fazer a propaganda, né, o card e definir. Mas já fica aí a lembrança, né, para vocês não esquecerem. Se puderem, né, participar, vai ser muito bacana a gente se reencontrar na semana que vem para um novo encontro desse projeto Desconfinando as Ideias. Tá? Muito obrigado. A participação de vocês foi muito bacana. Essa semana eu vou ver se precisa editar o vídeo. Talvez nem precise editar o vídeo, porque assim não houve nenhum problema. Aí eu já subo ele lá no canal para a gente poder compartilhá-lo, né? O interesse maior é esse, né? Que a gente dissemine essas reflexões, essas ideias para um público cada vez maior de pessoas, de preferência fora das nossas bolhas, né? Como é a grande preocupação, né, que a gente tem. Muito obrigado a todos e todas. Bom fim de semana. Valeu, pessoal. Foi super legal. Até a próxima semana, então. Até mais. Até mais, até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, hein?